Vamos, vamos. Vamos, vamos. Já corrigindo na altura, disse que este não era um livro histórico, mas eu julgo que é um livro que, sendo um livro de reflexões, muito forte para a história desta outra parte do país. Tem variedíssimas referências históricas, muito interessantes, algumas que eu, ou várias, muitas que eu, quero dizer, desconhecia, mas principalmente dá corpo a esta dimensão de Portugal fora de Portugal. E eu julgo que é um livro que todos que se interessam, não só pela história das nossas comunidades, mas pela história do nosso próprio país, tantas vezes contada sem levarmos em consideração os vários bilhões de concidadãos, de compatriotas nossos que estão fora do país, dizia eu, este livro é claramente de leitura fundamental e por isso um enorme prazer que o Consulado se associa à apresentação do livro. É com enorme prazer que temos José Rebelo Coelho connosco para esta apresentação e é com também grande gosto que eu passo a palavra ao Carlos Pereira para fazer aí sim a devida apresentação do livro. Muito obrigado. Vamos então à apresentação do livro. O livro divide-se em três partes. Uma parte histórica, uma parte que o Dr. José não quer refira como uma parte histórica, já que é algumas notas, como ele diz, sobre os fluxos migratórios portugueses. Hoje fala-se muito em portugueses que imigram, mas como o Dr. José Coelho explica que já imigram há muito tempo e a imigração é tão velha como Portugal. Logo, a filha do rei Dom Afonso Henriques, a Dona Teresa, tem um embuste, e logo aí veio uma grande comitiva a acompanhá-lo, e não está aqui o Daniel Lacerda, portanto ele escreveu um livro sobre a Isabel de Portugal, que também casou em Bus, e também veio uma grande comitiva para lá, e portanto logo ali apareceu, eu notei aliás que em 1511 havia em Antuérpia 112 comerciantes portugueses, que é uma coisa espantosa. Depois cita a outra imigração, a transoceânica, a do Brasil, Argentina, nos Estados Unidos, Canadá. Volta a haver uma outra vaga, portanto, em relação à nossa imigração, esta que é mais palpável aqui, é da Europa, nomeadamente em França. E o Dr. José Coelho faz uma passagem rápida por estas, portanto, imigrações. No fundo, eu poderia resumir dizendo que uma primeira imigração era mais comercial, uma segunda imigração eram os colonizadores, os povoadores, como chama, aliás, e uma terceira que é a imigração do trabalho, que é a nossa, somos muito trabalhadores. Depois acaba este capítulo, que deve ter umas 40 páginas, entre 300 e 70, acaba este capítulo a colocar uma pergunta muito interessante, a meu ver, que é, afinal, quantos portugueses moram fora? É a pergunta que nós todos nos colocamos há muito tempo. É verdade que o Dr. José Coelho explica a dificuldade que há em ter o número de portugueses que moram fora. O Sr. Cônsul sabe isso, não sabe quantos portugueses moram aqui, porque hoje, um português qualquer que venha para cá não vai dizer ao consulado eu moro em Paris. E portanto, isto dificulta ainda mais estas informações. Há aqui algumas notas humorísticas, onde vai citando alguns discursos em que os números variam do simples ao dobro, não há muita portanto, os números não são credíveis, e vamos continuar a dizer que há 5 milhões fora, assim pronto. Depois, acho que queria agradecer ao Sr. Consul-Geral pela habilidade de estar aqui presente e também nos ter cedido este local para fazer a apresentação do livro. Muito obrigado. E queria agradecer ao engenheiro, não? Carlos Pereira. Só que um dia a gente estava com o engenheiro. Bom, Carlos Pereira. Esta excelente apresentação. Acho que fez uma excelente apresentação e creio que depois dessa apresentação pouco tenho a acrescentar, a não ser responder às perguntas que me venham a ser colocadas. Só há um aspecto que me ouvi no Foucault, na parte final.
era aqui esta parte, porque que resumia também um bocado o que têm sido as políticas da imigração. E o discurso e a ação. Essa era deixada para si. Exato. O discurso e a ação. Foi essa aí. O resto foi. Bom, não tenho nada mais a acrescentar. Como disse muito bem qual é o objetivo do livro. Portanto, o livro, como disse muito bem, não se trata de nenhuma análise histórica, não um livro científico. É um livro de reflexão, baseado numa experiência de 30 anos de trabalhar com os portugueses em vários países. Ao longo desses 30 anos tive a ocasião de observar uma série de coisas na vivência desses portugueses e que devo dizer pelos quais eu tenho o maior respeito e a maior estima. Aliás, dedico o meu livro a todos esses portugueses que residem no estrangeiro, precisamente, do que eles representam para Portugal e para mim em particular. Só queria aqui, talvez, um esclarecimento quando se toca aí na parte quando o Instituto, quando a Secretaria de Estado é inserida no Ministério do Estrangeiro. Bom, aí eu digo, há certos aspectos das políticas da imigração que têm de estar necessariamente no Ministério do Estrangeiro. Eu distingo aí as questões consulares e a questão da representatividade, é evidente, da representação do país. É evidente que essas matérias têm de estar necessariamente no Ministério do Estrangeiro e tem de ser através das embaixadas dos consulados que essas matérias são tratadas. Portanto, não haja dúvida sobre essa questão. Questões consulares, questões de proteção consular, Ministério do Estrangeiro. Agora, as outras matérias, e aí que foi um grande erro ter acabado com o Instituto de Apoio à Imigração às Comunidades Portuguesas. O primeiro erro foi terem tirado da alçada da presença do Conselho de Ministros o tal Secretariado Nacional da Imigração. Esse foi o primeiro erro, e depois foi ter acabado com o Instituto de Apoio à Imigração, porque era um organismo que, em certa medida, incorporava essas políticas, não eram as políticas que eu acabei de dizer, questões consulares e proteção consular. Portanto, que incorporava as políticas relacionadas com as questões sociais, com as questões culturais, sobretudo, e dos apoios. Portanto, a tal dinâmica, que quando falo de dinâmica dos anos 80, houve realmente um período que eu diria que seria no após 25 de Abril até meados dos anos 90, ou princípios dos anos 90, em que houve uma dinâmica na ação de políticas de imigração, em vários campos. Eu vou falar, ainda não li o livro e não gosto muito de fazer estas coisas, mas é o seguinte, talvez o mal-estar que vocês interpretaram e falaram vem, só que muitas pessoas não sabem, é preciso também talvez estudar e ler essa parte, vem que nós, esta evolução da comunidade europeia, nós vamos pouco a pouco para um Estado federal, o que quer dizer um Estado un État après nation. Não sei como traduzir um Estado pós-nacional. O que quer dizer que pouco a pouco o que havia antes vai se dissolvendo, Bom, isso é uma das, eu acho que é uma das razões, que é esta evolução para um Estado, uma comunidade federal, de pouco a pouco vamos cortando aquilo que antigamente fazia nação. Colocar alguns conceitos utilizados, sem falar da pátria, que é um conceito discutível, sujeito à discussão. Observo que não se utilizou o termo diáspora. Na ideia de diáspora está a referência no centro, todo parte por esses pedaços espalhados, mas de todo modo as experiências de imigração são material, é uma matéria para refletir sobre as relações transnacionais. Nesse caso eu acho que é bom para falar do modelo cabo-verdiano. O que é o modelo cabo-verdiano? Os meras, os presidentes das câmaras das ilhas visitam uma vez por ano ou uma vez
comunidades que estão no estrangeiro dessa ilha e discutem com eles coletivamente. E dá um bom sentimento de continuar ligado. Eu acho que o modelo de cabo-verdiano é prático, é útil e psicologicamente faz avançar as coisas. Agora, só para terminar, sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas, é preciso refletir uma coisa. Como é que um conselho desse género, que numa das vezes foi eleito por 0,1%. Não, 0,0. 0,1% inscritos. Mas não vamos exagerar. Portanto, um conselho que é desconhecido, vive clandestinamente e é invisível para a comunidade. O que é que se pode pedir a este conselho fazer que está cortada a comunidade? Mas eu lembro noutros tempos, seria está ligado, sem avançar mais, está ligado ao problema do voto no estrangeiro, não ter ligações políticas com forças políticas que estão em Portugal, não só, mas é uma das funções e permite apresentar qualquer coisa, ou na fé fizemos qualquer coisa pela imigração, mas não é conhecer, ainda hoje. Eu lembro quando o Carlos Pereira era presidente, esforçou-se para fazer qualquer coisa. Não há nada a fazer, é demasiado desligado. Uma palavrinha daquela política do ano 72 que o Carlos referiu, que parecia haver uma base, uma verdadeira, se puder dar a esclarecer isso um bocadinho melhor, se houver tempo. Era a minha pergunta. O Carlos afirmou que parecia que era quase, não diria ideal, mas uma boa política, ou pelo menos era a primeira tentativa de uma política de imigração. Gostaria que me desse uma palavrinha se tiver tempo. Segunda, mais que uma pergunta, é uma afirmação dentro deste contexto, desta reflexão. Portanto, eu encontrei recentemente uma resposta àquilo que eu ando a procurar há 35, 40 anos, desta, eu diria, a versão dos portugueses, não digo a versão, mas uma espécie de rejeição dos portugueses de Portugal em relação aos portugueses no exterior. A resposta que me deu uma certa satisfação do ponto de vista pessoal, é a minha pessoal. A imigração de um país é sempre vivida como um drama, seja qual for o país. E nós sabemos muito bem ao longo da história que a imigração está na nossa história. Portanto, a consciência coletiva de um país, aqui já faço o apelo ao psicólogo, nunca pode aceitar os filhos que abandonaram a terra. Temos a parábola do filho pródigo. O outro que andou a esbejar, nós não estávamos a esbejar, andávamos a recuperar. Quando se regressa à pátria, o filho que ficou lá a papar à custa do pai. Então este gajo andou por lá por fora, um filho pródigo no Evangelho, e agora este gajo veio agora aqui para Portugal. Quer dizer, um filho pródigo é sempre um filho pródigo. Parece-me a mim que ao longo da história, nunca Portugal, no subconsciente, no coletivo, aceitará aqueles que abandonaram Portugal. É a nós, ou é a mim, João Leitor, de encontrar a razão da felicidade e da existência na terra onde eu vivo, neste caso é aqui em França. De tentar agarrar as minhas raízes, a minha culinária, a minha poesia, a minha literatura, o meu turismo, de tentar transmitir isso aos meus filhos, tenho 2, e de encontrar uma espécie de felicidade, já que vivo aqui nesta Europa e neste país e tudo isso. Porque não espero algo de Portugal que me dê mais felicidade, porque eu agora, cada vez que vou a Portugal, é aquilo que eu encontro num avião. Já não vou gozar férias, já não vou ver família, já não vou resolver um problema. Só há problemas para resolver. Já não há férias para passar, é sempre resolver problemas. É aquilo que tem. Portanto, esta é uma afirmação meu. Estou a encontrar uma certa felicidade da minha maneira de viver com a minha família e amigos, com aqui todos vós. Eu sinto-me bem, esta é a minha família, já me encontro bem, são as minhas referências, o Carlos, o Loré, e às vezes somos chatos, falando, lá está aqui grande música, eu gosto muito de tudo isso. É isso que eu queria dizer, tu também falaste, estás a ver? É fruto de uma reflexão. Obrigado.
Portanto, uma pequena reflexão para ser o Álvaro Cordeiro, ele tinha se calhar a resposta à sua pergunta. Porque é que nós não estamos juntos? Porque é que nós não estamos... Eu acho que se calhar nós não somos uma comunidade. Se calhar nós falamos em comunidade, mas nós não somos uma comunidade. E eu tenho-me esforçado a mostrar isto, que nos ajudar. A mostrar que existem umas páginas, portanto, associativas, claro que existem. Existem 2, 3, mas de resto existem as outras páginas todas, porque há muita gente que não está no movimento associativo, que está fora e que não está junta. Por isso é que nós não nos vamos conseguir falar de uma só palavra. Acho que isso era impossível, isso não existe, isso não, se calhar não vem Portugal hoje, afetiva, do que os miúdos de há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, em 80 e tal, como tu dizias, se calhar tinham vergonha de ser português. A segunda e a terceira. Tinham alguma vergonha de ser português. Havia um problema. Hoje, mesmo não conhecendo Portugal, mesmo não conhecendo Portugal alguns deles, mesmo não falando português algumas vezes, vestem a camisola de Portugal, vão ali para fora e dizem eu sou português. Falta agora saber é como é que se utiliza isto, como é que se pode pegar nisto e dizer vamos lá aproveitar esta força e também, esta heterogeneidade. Eu acho que tentamos inventar uma coisa qualquer que faça esta ligação e que faça Portugal aproveitar isto. No fundo é isso. Como é que Portugal aproveita esta diversidade assim tão grande? A minha filha Foram ditas aqui, foram colocadas aqui várias questões de muito interesse, aliás, muitas delas, como disse o Carlos Pereira, estão aqui no livro, mas só queria focar 2 ou 3. Aqui, em relação à questão, não me parece que a evolução do processo de integração europeia tem uma repercussão a nível de sentir-se mais ou menos português. Até porque eu sou um europeu convencido, ou já o fui, hoje sou menos, devo dizer. Hoje sou menos. Porque acho que hoje que a Europa está um pouco, uma política de imigração, está um pouco em retrocesso. Já não é a Europa que eu conheci há 30 anos e com a qual, enfim, eu fui um dos grandes entusiastas do meu ciclo de amigos e continuo a ser ele, mas não é. Portanto, não me parece. E os jovens, vamos lá ver, eu não quero uma Europa como uma uniformidade cultural. Eu acho que o que faz a riqueza da Europa são a heterogeneidade cultural. Eu acho que há que salvaguardar as culturas. Eu bato-me por isso, quer dizer, bato-me mesmo numa expressão. Eu agora tenho dedicado o meu tempo, estou aposentado, tenho dedicado o meu tempo a levar a Portugal, os meus amigos a conhecer, a descobrir Portugal. Porque eu próprio tenho vindo a descobrir, porque pouco também não conhecia. E nós temos coisas de uma riqueza enorme em termos culturais. Esse património devemos ser orgulhosos dele, devemos promovê-lo bem. Isso é que acho que é preciso fazer, como os espanhóis promovem os dele, como os alemães promovem os dele, os italianos promovem. Cada país promove o seu património cultural, que é a sua riqueza, que é, digamos, passa de gerações em gerações. Bom, acho, e para vir à questão da questão da língua, que me parece fundamental, isso totalmente de acordo. Eu acho que, é por isso que eu vejo algum pessimismo e tristeza que está a passar agora em relação ao ensino português. Porque a língua, sim, esse é o vínculo essencial de mantermos as novas gerações ligadas a Portugal. E devo dizer, eu tenho 2 filhos, é um casamento misto, de uma alemã e de um português, portanto o cruzamento daquilo que chamam os verdadeiros europeus, foi o cruzamento da raça latina com a raça germânica. Devo dizer que só um deles é que viveu em Portugal há algum tempo, os outros não. E eles adoram Portugal. Eles adoram Portugal. E vão, as férias passam em Portugal, a maior parte das férias. Levam os amigos de Portugal. Portanto, eu acho que isso aqui o Carlos muito bem. Há a 3ª geração, aliás, este fenómeno foi estudado sociologicamente por uma socióloga italiana, que se passou com os italianos. É na 3ª geração que há uma vontade de regresso às origens. Isso explica a tal socióloga, porque a 2ª geração conheceu as dificuldades da imigração dos pais. Muitos deles viveram essas dificuldades e muitas vezes a imagem que têm do país de origem é uma imagem negativa. A 3ª geração já não viveu esse fenómeno. E como tal, quer buscar isso. Todas as pessoas que têm uma descendência estrangeira, há de reparar, essas pessoas vão à procura da sua ascendência estrangeira. Portanto, isso é uma mais-valia
e é visto como uma maior riqueza. E nesse campo a língua é fundamental. Portanto, nós temos de nos bater para que a língua portuguesa é. Quanto à questão